GC, Thaís. Sabe o que é GC, né, Thaís? Você aprendeu hoje que eu vi. A Andressa que te ensinou. Ontem, isso. Boa. E aí, Gui, tudo pronto? Então vamos lá, galera. Bem-vindos aí a mais um Mestiça Talks, terça-feira hoje. Ah, quero agradecer a Tal, o Rick, por terem indicado o nome da professora Agnes Arruda para falar com a gente hoje, tá? Lembrando que o tema hoje é o peso e a mídia, tá? Então a gente vai conversar sobre como a gordofobia impacta a vida das pessoas que não se enquadram nos padrões da sociedade. Então vou aproveitar, passar a palavra para a professora Agnes, formato normal, vamos ter aí de 35 a 40 minutos, e aí depois a gente abre para perguntas e respostas, tá bom? Professora, muito bem-vinda, obrigado, e passo a palavra para você. Olá, pessoal, boa tarde. Obrigada, Denis. Obrigada, Daisy, que cuidou bastante, né, desse processo. E a todo mundo que está aí nesse dia assistindo essa live, esse meeting, esse hangout, esteja lá. A gente está virando muito profissional em fazer hangout ultimamente, né? Então, agradeço mais uma vez pelo convite, por terem mantido, né, a conversa, e por estarem dispostos a ouvir sobre a minha pesquisa, sobre o meu trabalho e sobre a minha vida também, porque de um jeito ou de outro, eu estou falando especificamente sobre questões que acontecem comigo, que aconteceram comigo, mas que acontecem aí com mais da metade da população, que se a gente pegar a questão pelas estatísticas da obesidade, que é um tema que a gente trabalha, mas até mesmo quem não está nesse grupo e que também passa e sofre com a gordofobia e, enfim, ou reproduz a gordofobia socialmente, todo esse processo. Então, muito obrigada mesmo pelo convite, pelo espaço e pela manutenção nessa forma alternativa, vamos assim dizer, mas acho que também é super legal da gente trabalhar. Quero saber se vocês estão me ouvindo, se estão me vendo bem, e se tiver qualquer feedback, vocês vão mandando aqui, eu vou tentando... Nossa, que rápido! Ok, a gente vai trabalhando. Bom, eu quero falar para vocês sobre o peso e a mídia, e eu quero falar para vocês a partir da minha pesquisa. Eu sou jornalista, né, trabalho com comunicação integrada de marketing há muito tempo, e tem uns 10 anos aí que eu iniciei na vida acadêmica, me tornei professora, fiz minha pós-graduação, meu mestrado, meu doutorado, sempre pesquisando comunicação alternativa, grupos marginalizados, comunicação de grupos marginalizados. Então, eu estudei por muito tempo, e ainda é um tópico de interesse, intervenção urbana, grafite, pichação, cartaz de protesto, né, são tópicos da minha pesquisa já tem algum tempo. E quando eu ingressei na pesquisa de doutorado, eu estava com muita dificuldade de encontrar o objeto de pesquisa, o foco da pesquisa, sobre qual grupo eu ia falar, sobre qual manifestação de comunicação eu ia falar, e, enfim, eu que sempre fui uma mulher gorda, desde criança, né, eu fui uma criança gorda, uma adolescente gorda, fui uma jovem adulta gorda, e hoje sou uma mulher gorda, que passou por algumas fases magra durante a vida, mas foram fases muito curtas. A minha essência é gorda, por assim dizer. Sempre soube e sempre senti que eu era tratada de uma maneira diferente e que as pessoas me abordavam e se direcionavam a mim, ou deixavam de se direcionar a mim de uma maneira diferente por conta da minha forma física. Isso é uma coisa que eu sempre soube. Mas eu nunca tinha me dado conta
do quanto isso interferiu na minha formação, na minha, na minha convivência, no meu convívio social, no meu convívio profissional, no meu convívio, enfim, nas relações amorosas, o quanto eu nunca tinha tido consciência disso, até eu observar um caso de gordofobia com uma conhecida. Na verdade, eu a conheci pessoalmente depois, ela fazia parte do meu grupo de amigos, e ela sofreu uma violência gordofóbica muito grande. Isso tem 7 anos, 8 anos, ela sofreu essa violência, e a repercussão, né, e o que causou isso na vida dela foi muito intenso, foi muito louco. E aí eu fiquei pensando, falei, caraca, isso aconteceu comigo também, eu me identifiquei tanto, eu comecei a perceber, a fazer uma retrospectiva da minha vida, entendendo o quanto a gordofobia tinha tido esse caráter tão marcante no meu processo como um todo. E olha, eu sou jornalista, eu trabalho com comunicação, eu sou professora, poxa vida, né, fui coordenadora de curso por muito tempo, então um auditório lotado, 200, 300 pessoas, nunca foi um problema para eu falar e para eu me apresentar, mas nas pequenas relações e no convívio, né, social especificamente, porque eu tenho uma postura profissional, mas socialmente esse preconceito me afetou muito. E aí, tendo essa conversa com o meu orientador de pesquisa, de doutorado, ele falou assim, então é sobre isso que você que você vai falar na sua pesquisa. Eu falei, mas Jorge, que é o nome do meu orientador, Jorge Miklos, isso é tão óbvio, né? Tá tão na cara. Ele, você tem certeza que tá tão na cara? E aí eu fui fazer um levantamento. Peraí, deixa eu... Não consigo me escutar falando. Fui fazer um levantamento e fui pesquisar em trabalhos científicos, em pesquisas científicas, principalmente na área da comunicação. Então, a minha formação, meu doutorado é em comunicação, mídia e semiótica, se existia pesquisa falando sobre gordofobia. E aí, para minha surpresa, né, quer dizer, chocada, porém não surpresa, quando eu coloquei o verbete gordofobia e fui fazer essa pesquisa para ver se tinha alguma coisa disponível, o resultado foi 0. Não existia nenhuma pesquisa, nenhuma investigação falando especificamente sobre gordofobia, sobre comunicação, mídia e gordofobia, os estereótipos da pessoa gorda nos meios de comunicação. E então a minha pesquisa é a primeira do Brasil que fala sobre isso. Existe um grupo no Brasil hoje que estuda corpo gordo de uma maneira geral, mais específico sobre gordofobia e comunicação, e apontando, né, colocando o dedo na ferida dessa maneira. A minha foi a primeira. E aí, por isso que eu gostaria de falar dessa pesquisa para vocês, de uma maneira super didática, vou trazer essa pesquisa numa outra linguagem, porque a verdade eu sempre soube, eu sempre senti, eu sempre me afetei com isso sempre me afetou, mas ao mesmo tempo, sempre ficou naquela assim, não podemos falar sobre isso, mas é uma sensação que você tem, a gordofobia, não, imagina, ninguém age diferente com você porque você é gorda, ou não, esse negócio de preconceito não existe, a gente está preocupado com a sua saúde, né? Essas são palavras e são feedbacks que a gente tem quando a gente aponta a gordofobia, que estão no senso comum, e que às vezes a pessoa, a maior parte das vezes, a própria pessoa gorda acredita nisso, então, não, é coisa da minha cabeça, ou não, eu realmente tenho que emagrecer, porque o discurso da dieta, ele é super intenso, né? Então sou eu que estou errada, é o meu corpo que está errado, meu corpo que é dissidente, meu corpo que é inadequado. E aí, quando eu fui fazer a pesquisa, eu descobri que não, né? E aí são evidências que são científicas, que são acadêmicas, mas que interferem diretamente no nosso dia a dia, na vida das pessoas de uma maneira geral. Então, eu vou colocar a apresentação aqui para vocês. Só que aí eu não vou ver nada do que está acontecendo. Deixa eu ver aqui. Uma janela. Compartilhar aqui. Compartilhar. Vocês conseguem ver? O que vocês estão vendo aí? Será? Meu Deus. Não sei o que passa.
Agora eu saí da apresentação. Alguém pode ligar o microfone e falar para mim o que vocês estão vendo? Estava aparecendo. Apareceu sua apresentação. Apareceu? Apareceu. Então tá bom. E aí eu não tô, eu só vejo a minha apresentação, então eu vou olhar para ela um pouco. Agora ela não está mais na tela, mas ela tinha aparecido, aí você desativou. Ah, eu desativei? Então peraí. É. Não, então tem que Não é ser. isso, pessoal? Para vocês apareceu e voltou? Ou vocês estão vendo alguma coisa? Deixa eu ver. Vou apresentar agora uma janela. Ok. Aqui, pronto. Tá todo mundo vendo? Aí, agora sim, estamos vendo. Sim. Tá. Então, qualquer coisa assim, eu não consigo ver mensagem, tá? Eu só vou conseguir ouvir agora. Então, se tiver algum problema no processo, vocês, quando forem falar, ativem o microfone, tá? Tá bom. Tá bom, então vamos lá. E aí, né, eu começo com essa foto e vou encerrar com outra, porque foi um processo muito marcante fazer essas fotos, né? A Letícia Galo é uma fotógrafa, ela fez uma exposição 2 anos atrás, por conta do Dia Internacional da Mulher, e que era essa exposição que a gente colocava marcas da violência que a gente já tinha sofrido na nossa vida, nos nossos corpos, né? E essa é uma frase, né, enfim, que as pessoas vira e mexe me abordavam para perguntar, mas você já pensou em fazer dieta? Né? Nossa, ou então, poxa vida, você tem um rosto tão bonito, por que será que você não emagrece? Ou conheça uma dieta que, nossa, você vai adorar e você vai perder tantos quilos em tanto tempo. São abordagens que são constantes e que eu fui entender que, poxa vida, que liberdade que eu dei, que conhecimento técnico, científico essa pessoa tem para poder me abordar e dizer essas palavras para mim, por que existe essa obsessão para que as pessoas me abordassem e quisessem que eu emagrecesse, né, de alguma forma. Então, eu desenvolvi a tese O Peso e a Mídia, os estereótipos da mulher gorda nos meios hegemônicos de comunicação, e aí começo aqui com algumas dessas personagens, né, acho que vocês conhecem a maior parte delas, mas a Dona Redonda, que é uma mulher que explode de tanto comer, né, no Saramandaia, e ela está sempre comendo e não tem fim, enfim, né, essa é uma das caracterizações dessa mulher. A Elizabeth, do O Amor é Cego, enfim, que ela é aquela gorda que tipo, não tá triste, ela é toda maravilhosa, ela é altruísta, ela é inteligente, ela é dedicada, ela cuida da família, cuida do pai, cuida da mãe, do hospital de crianças e tal, cara, mas ela é gorda, então nada disso é válido porque ela é uma mulher gorda. Ou a mulher gorda, solteirona, desesperada, que nunca vai arrumar namorado, nunca vai arrumar marido, ou a própria tristeza, né, do Divertidamente, que é retratada como gorda, enquanto a felicidade é magra, esbelta, iluminada, né, enfim. São algumas dessas imagens, dessas perspectivas que a gente começa a ver, e aí eu pergunto, que artista gorda você admira? Um cantor, uma cantora, principalmente a mulher, né, quem é? Que estrela do cinema, que personagem que existe, gorda, carregado de sentidos positivos e não de negativos, né? A gente começa a pensar. Então, em linhas gerais, no começo da pesquisa, eu comecei a entender, não, que existe uma relação entre a gordofobia, esse preconceito que a gente sente, que a gente vive no dia a dia, que a gente sente na nossa carne, na nossa pele, nas ruas, nos espaços, né? E os meios hegemônicos de comunicação. Essa relação eu experimentei na empiria, mas nunca foi tão óbvia, né? Ela nunca se tornou tão óbvia, primeiro, porque não tem pesquisa sobre isso. Existe uma discussão no momento falando sobre o body positive, que é uma discussão muito mais midiática, uma discussão de aceitação do próprio corpo, das próprias características, apesar do preconceito, mas a gente não está falando especificamente sobre gordofobia quando a gente fala do body positive, né? Essa relação eu experimentei no âmbito pessoal, mas que ela começou a ser
evidenciada a partir dos processos de investigação, né? Então, o problema, né, de pesquisa seria, então, será que os meios de comunicação hegemônicos, eles criam, incentivam e mantêm a gordofobia? Como que esse preconceito, ele resulta no apagamento da pessoa gorda, nos meios de comunicação e na sociedade, né? Porque se a gente começar a pensar, da mesma maneira que existe uma negativação do corpo gordo, então, retratado como feio, como sujo, como repulsivo, como nojento, como deprimente, existe uma ativação do corpo magro como sendo o corpo o oposto disso, não só na forma física, mas também no comportamento. Então, ser magro é ser feliz, ser magro é ser saudável, ser magro é ser bem-sucedido. Então, existe esse cruzamento, e quando a gente tem essa relação dos meios no social, a gente começa a ver que no social isso também acontece, né? Então, nos espaços públicos, de trabalho, familiares, enfim, em uma série de espaços e de situações, esse conteúdo midiático, ele é reproduzido, né, de alguma forma. Então, meus objetivos são, né, continuam sendo, foram com a pesquisa, mas são agora nesse processo pós-pesquisa. Então, eu me titulei já tem 1 ano, e eu continuo fazendo esse discurso, fazendo essa palestra e tendo essa conversa, porque não é algo que é para ficar na academia, mas é algo que precisa ganhar esses espaços, e, enfim, a Mestiça proporcionou isso, e isso é muito importante, porque quando a gente fala com profissionais da comunicação especificamente, é essa chavinha que a gente precisa mudar, né? Então foram e continuam sendo conceituar gordofobia, demonstrar o que ela é, como ela existe, discutir sobre ela e inscrever isso, né? Colocar isso como um problema não só de pesquisa, mas um problema que precisa ser resolvido na comunicação de massa, na comunicação hegemônica, porque existem alternativas, existem formas, existem projetos alternativos que trabalham com esses corpos, trabalham com essas mulheres, trabalham com outras representações, mas no hegemônico a gente ainda continua vendo esse outro processo. É uma questão de gênero, né? Embora a gordofobia não seja um preconceito específico contra o corpo feminino, mas são as mulheres que mais sofrem com esse preconceito, são as mulheres que mais consomem no mercado de beleza, são as mulheres que mais consomem no mercado de cirurgias plásticas, são as mulheres as principais vítimas dos distúrbios alimentares que são causados a partir, né, desse comportamento gordofóbico. Esses dados, tá, gente, da pesquisa, eles são disponíveis na tese, eu posso disponibilizar para vocês o link para download, se vocês quiserem ter detalhes dessas porcentagens, enfim, dessas pesquisas, mas isso tudo está fundamentado. Então, focando no corpo da mulher, entendendo essa uma realidade muito mais intensa e que a mulher sofre muito mais, é muito mais afetada com isso, o foco da minha tese também se voltou todo para o corpo gordo feminino, né? Então, aqui tem só alguns autores de referência para a gente entender qual a linha de pesquisa que eu trabalho, o grupo que eu trabalho, quais são os autores, eu acho que não vem ao caso aqui, mas para dizer que a partir desses autores eu escolhi, então, um caminho, né, bem interessante para poder demonstrar isso, porque como que eu demonstro, como que eu mostro que isso está acontecendo a partir de algo que é extremamente subjetivo, que é a minha história de vida, a minha narrativa, as coisas que eu passei, né? Então, existe o método da complexidade, que é aí apresentado pelo Edgar Morin, que fala que existem 3 princípios para a gente compreender os fenômenos como eles acontecem: o dialógico, o recursivo e o hologramático. É muito acadêmico, mas eu vou voltar nisso aqui para vocês assimilarem um pouco melhor. Então, eu testei esses 3 princípios em 2 narrativas.
uma autobiográfica, ou seja, a minha história de vida, e outra narrativa midiática dos meios hegemônicos de comunicação. A narrativa autobiográfica eu fiz da seguinte forma: eu contei a minha história de vida, os momentos mais marcantes que eu me lembro, né? Eu fiz um esforço, assim, desde quando foi a primeira vez, quando que eu me toquei que, tipo, eu era gorda e o que isso significava na sociedade, né? E aí eu comecei a escrever a minha história, fiz né, um descarrego dessa narrativa, dessa história até os meus 34 anos, né, no ano passado, desde a infância até a vida, até os tempos contemporâneos. E aí ela foi naturalmente se dividindo em infância, pré-adolescência, vida jovem e adulto e tempos contemporâneos. E aí eu procurei nesse processo, nessas 4 categorias, como que uma menina, uma criança gorda é tratada pelos mídia? Como que uma pré-adolescente gorda também é? Como que uma jovem adulta é? Como que uma mulher gorda é tratada hoje? Nos meios de comunicação de massa, nos exemplos midiáticos, né? Dos mais variados possível. Então, e eu procurei, né, primeiro, que existisse uma contemporaneidade, de forma que as histórias elas fossem contemporâneas. Então, por exemplo, eu fui gorda, uma criança gorda, no final dos anos 80, começo dos anos 90. Eu não peguei uma representação de uma criança gorda hoje, então eu fui atrás para saber como que as histórias elas estavam convergindo entre si, retroagindo entre si. Então, para isso, né, eu trabalhei com esses 4 exemplos. Na infância, criança gorda, eu trabalhei com a Laura do Carrossel, na primeira versão do Carrossel, novelinha mexicana. Na pré-adolescência, com a Josie Grossi, né, a Josie Nojenta, do filme Nunca Fui Beijada, que é interpretada pela Drew Barrymore. Na vida jovem e adulta, pela Monica Geller, a personagem do Friends. E nos tempos contemporâneos eu trabalhei com essa notícia, enfim, eu trago a notícia toda, mas aqui está a manchete, que é o seguinte: após perder o pai e o emprego, a atriz emagrece 15 quilos e fica gata. Essa é a manchete falando sobre a Guta Stresser, a Bebel da Grande Família. Acho que vocês devem conhecer, saber quem ela é. E aí, né, o princípio dialógico, né, que esses elementos se conversam, né, a gente está falando de uma materialidade dos meios, então do meu corpo com a mídia de uma maneira geral, então o concreto com o virtual, esse concreto, esse corpo com os meios hegemônicos de comunicação, que eles são opostos, mas eles são complementares. Os meios de massa não existem se não existir o corpo, e o corpo hoje depende desses meios para sua socialização, para informação. Nesse momento agora é o que a gente mais está vendo, né? Como que a gente sobreviveria na sociedade contemporânea se a gente não tivesse acesso aos meios de comunicação de massa e ao que eles têm para nos dizer. Então, esse dialógico, né, elementos que são opostos, mas que também se complementam. No princípio recursivo, é a ideia de que a gente produz aquilo que produz a gente, né? Então, a ideia de que os meios são gordofóbicos porque nós também somos, né? Eu precisava voltar aqui, mas eu vou passar isso aqui, depois eu volto. E o princípio hologramático, que é a ideia de que o todo está na parte, a parte está no todo. Do mesmo jeito que tem gordofobia nos meios hegemônicos de comunicação, os meios hegemônicos de comunicação também têm gordofobia, um processo de vínculo. Essa é a parte mais teórica, mais cabeçuda da tese, mas ela faz sentido quando eu explicar esses elementos aqui, por exemplo, né? Então, se a gente pega o contexto da Laura, que é como ela é retratada, né, no Carrossel, ela é sonhadora, ela é romântica, ela está sempre suspirando e sonhando, né, com um grande amor da vida dela, mas as crianças, os meninos, principalmente, estão lá
sempre tirando sarro da menina e pregando peça, especificamente porque ela é gorda. Ela é super doce, ela é super amável, mas porque ela é gorda, permite que, tipo, eu tire sarro e enfim, faça pegadinhas e coisas nesse sentido que aparecem com ela. Fora que ela é sempre retratada comendo, ela tá sempre com um sanduíche, um pirulito, um sorvete, e principalmente em super close, então é sempre a cara dela, assim, tipo, estourada na câmera, e de baixo para cima, né? Então ela tá sempre, que também é um recurso para a gente parecer maior. A Josie, por sua vez, ela é aquela que foi gorda quando criança, enfim, na escola. Ela super inteligente, né? Mas além na questão da gordofobia, ela é aquela gorda que, por ser gorda, aparentemente também não pode ter hábito de higiene. Então ela, né, enfim, estava sempre com remela, a baba do aparelho, o cabelo desgrenhado, batom no dente. E aí, quando ela emagrece, então esses hábitos automaticamente mudam, né? E ela passa a ser desejável a partir disso. E não só isso, né? Ela compensa com a superinteligência, a competência no trabalho, mas uma total inabilidade para se relacionar amorosamente. A Mônica Geller, por sua vez, quando ela era gorda abobalhada, e aquela gorda que é pra gente tirar sarro, né? E dar risada do corpo, ela é estabanada, então ela derruba as coisas, ela bate com a bunda nas coisas, derruba, ela cai e não consegue se levantar, e a gente tá rindo disso. Só que ela também é super amável, super gentil e tudo mais, mas ninguém dava bola para ela. Quando ela emagrece, ela se torna competitiva, neurótica por limpeza, controladora, enfim, uma série de características negativas, mas ela é magra e por isso ela se torna o centro de atenção daquele grupo, né? Enfim, do grupo dos amigos, é no apartamento dela que as pessoas recebem, ela é irmã do Ross, ela é a melhor amiga da Rachel, então ela tá ali colando os membros daquele grupo, porque ela é magra, mesmo com todas as características negativas, ela tem um corpo que é aceitável, e isso é demonstrado em uma série de episódios, né? E a história da Guta, que nesse momento ela perdeu peso porque ela ficou doente, ela teve uma depressão, né, enfim, teve uma série de complicações, perdeu peso, mas isso é mais importante, ela tá gata, então problema nenhum, né? Então vamos enaltecer o fato dela ter perdido peso, e por isso ela tá gata. E aí, né, com essas histórias, eu comecei a ver os paralelos que eu já tinha sofrido com isso. O quanto eu fui hostilizada na escola, né? O quanto eu tive que sofrer, o quanto na pré-adolescência eu também compensei essa história de estudar muito e de ser competente, e não, se não vão gostar de mim pelo meu corpo, então eu vou compensar isso, né, sendo a melhor aluna da sala. E aí você entra num outro estereótipo, né, de CDF, enfim, e tudo mais. O processo, então, todos esses elementos, né, o processo da própria Mônica, enfim, e aí a gente vem para tentar ter uma perfeição que não existe. Então, uma preocupação que eu tenho, por exemplo, sei lá, de sempre estar de banho tomado, e as pessoas veem que eu estou de banho tomado porque eu posso ser considerada gorda suja, gorda nojenta, enfim, porque meu cabelo está seco, sabe, assim? Porque é uma ideia, as pessoas olham para você e imaginam automaticamente que você traz esse estereótipo, né? E aí eu falo dela, mas trago outros exemplos, né? Aqui são histórias só que se cruzaram. E aí, ao mesmo tempo, eu trouxe também a história da Guta. Eu passei por um emagrecimento em um momento muito específico da minha vida, que eu não comia nada, assim. O meu almoço, minha refeição do dia era uma cabeça de brócolis que eu cozinhava, não podia pôr sal, não podia pôr tempero, e eu comia aquilo. Se eu sentia fome, eu pegava uma bolacha cracker, eu mastigava e nem engolia, eu cuspia. E aí eu emagreci muito, né?
tive transtorno dismórfico corporal, porque eu não me reconhecia no espelho, eu não via, né, quem era aquela pessoa, mas todo mundo que me abordava e que me conhecia falou assim, nossa, parabéns, continue assim, a saúde em primeiro lugar. Eu ouvi muito isso, quando na verdade eu estava toda fodida, né, por dentro e por fora, cabelo caindo, unha caindo, anemia, enfim, todos esses elementos. E aí, demonstrando, tudo isso aconteceu paralelo a essas histórias, né? Então, essa história do princípio dialógico, da complementaridade, a gente reforça com os mídias vão reforçar uma história que está acontecendo na vida real e vice-versa, da mesma maneira que a gente produz uma gordofobia socialmente que é reproduzida pelos meios de comunicação, e da mesma maneira que um acaba não existindo sem o outro, dentro de um processo de consumo, dentro de um processo de aprisionamento do corpo feminino de uma maneira geral. E aí buscando caminhos para ressignificações, né? De que forma a gente pode fazer isso diferente. A ideia da representatividade é muito importante, né? Trabalhar com outros corpos, com outras ideias de corpos, para além do senso comum, né? E aí eu falei da fotografia, nesse mesmo ensaio eu fiz uma outra foto, foi essa especificamente, que ela tem um duplo significado, assim. Primeiro é que a parte que eu mais odiava do meu corpo eram as costas, tipo, tem muita banha, tem muita dobra, tem isso, tem aquilo outro. E aí, quando a Letícia fez essa foto, e ela me mandou essa foto, eu fiquei em choque, porque eu me dei conta que, na verdade, eu nunca tinha visto as minhas costas na minha vida. Eu ficava dando zoom, assim, na foto para saber como é que eram as minhas costas, e eu pensei assim, gente, como que eu odeio uma parte do meu corpo que eu nunca vi, né? E a gente não vê, porque já de partida, de saída, já falam pra gente que é feio, então a gente já esconde, e esconde com roupa larga, esconde com roupa preta, não pode mostrar, não pode, o braço não pode ficar de fora, nada disso, né? Então, essa é uma questão, e a outra questão é que ela é uma frase muito emblemática. Eu me lembro que eu ia atravessar a rua, na faixa, não estava vindo ninguém, assim, e quando eu coloquei o pé na faixa para atravessar a rua, passou uma picape, cheia de homem em cima, assim, na caçamba da picape. E, tipo, quase passaram em cima de mim, sabe, assim, aqueles 5 segundos que você fala, pronto, agora eu vou morrer. E aí, quando eles passam, um deles vira pra mim e fala assim, tinha que ser uma gorda mesmo. Gente, aquilo foi um desaforo, que eu tinha inclusive saído de casa para fazer uma caminhada, né, e tava voltando super feliz, assim, que eu voltei, assim, tipo, segurando o choro, fui correndo para casa, fechei a porta, assim, não falei com ninguém, chorei aquela noite inteira, porque como é que a pessoa que nunca me viu na vida, né, assim, quase me atropela, se sente no direito de me abordar e dirigir essas palavras para mim, né? Às vezes o preconceito ele é mais agressivo, às vezes ele é mais sutil, mas ele existe, esse foi muito agressivo. E aí, quando eu escrevi essas palavras e vi ela nas minhas costas, que tipo, eu aprendi a gostar e eu já gosto muito, né? Eu também ressignifiquei a frase, assim, porque tipo, tinha que ser uma gorda mesmo, para poder se expor da maneira que eu me exponho, de contar essas histórias, de falar sobre as coisas que eu passo, para a gente poder discutir, falar sobre isso de uma maneira mais aberta, mais livre de preconceitos e tentando desconstruir os estereótipos, e por isso eu agradeço mais uma vez, e agora, quem tiver pergunta, por favor, que as façam. Professora Agnes, muito legal, parabéns pela tese, pelo trabalho, obrigado por dividir com a gente, e a gente vai liberar para as perguntas agora. Lembrando, pessoal, para as perguntas, quem estiver assistindo pelo Facebook também, pode mandar as perguntas lá, que o Guilherme vai ler as perguntas para a gente, tá bom?
Vamos lá, alguém tem alguma pergunta? Elogios atrás de elogios. Eles são suspeitos. Deixa eu ver. Peraí. Aqui fui eu, aqui começa. GC. Ok, vamos ver. Tudo certo. Obrigada, Paulo, pela participação. Pioneirismo mesmo, isso é verdade. Márcia. Eu queria falar uma coisinha. Oi, Deise. Eu assisti aquele filme, né, Divertidamente, né? É. O meu filho, inclusive, né? E quando você apareceu a imagem, né, da tristeza, me deu, sabe, uma virada de chave, que, meu, realmente, Fiquei até a alegria arrepiada. magrinha, toda assim, e ela tristeza, gordinha, toda, né, pra dentro e tudo mais. Eu achei muito, eu achei, e essas coisas a gente não percebe, né? É naturalizada, enraizado, né? A gente vai se acostumando com isso. E aí, quando a gente vê uma pessoa gorda, a gente já atribui a ela essas características, né? É muito real isso. Agnes, e na sua percepção, quando que você percebeu que existiu, ou se você não percebe ainda que existe uma mudança de comportamento da mídia em relação ao assunto? Eu não percebo, viu, Denis? Existem casos específicos, isolados, né, que estão fora do mainstream. Por exemplo, quando eu perguntei de referência gorda, eu tenho uma cantora que eu adoro, que ela é gorda, e ela é uma grande referência para mim, que é a Beth Ditto. Né, é uma mulher fantástica, uma cantora incrível, mas ela não está no mainstream, e ela, quando aparece, ela é muito criticada justamente por conta do peso, né? Os meios hegemônicos, de uma maneira geral, eles ainda atendem essa lógica, e quando tem uma mulher gorda especificamente, a Liso também é ótima, mas eu conheço pouco dela, mas é uma ótima referência mesmo. A gente aparece para falar especificamente sobre o preconceito ou para cumprir com uma determinada cota, né? Então é a repórter gorda, é a apresentadora gorda, né? Então, assim, que sempre estão, a aparição dessas pessoas está sempre relacionada à perspectiva do corpo. A mulher gorda, ela não pode ser simplesmente, eu sou uma jornalista, eu sou uma professora e, tipo, tô aqui, né? Não, aqui, obviamente, especificamente, a gente está falando sobre isso, mas se a gente tem uma gorda apresentando numa bancada, uma gorda bailarina, né? A repercussão que deu as bailarinas gordas da Anitta, porque não pode só ser, né? Não pode simplesmente só ser, sempre tem que ter uma justificativa para que aquela mulher esteja lá, uma característica de suporte, né? Uma outra qualidade, um outro adjetivo. Eu uso um exemplo na minha tese para falar de representatividade que eu gosto muito, que é a Mariana Xavier no clipe da Jennifer, né? Que, enfim, eu resisti para ouvir a música, resisti para ouvir o clipe e falei, lá, mais uma gordinha servindo de tiração de sarro. Mas na realidade não, quando a gente presta bastante atenção naquele clipe, naquela narrativa específica, ela é simplesmente a protagonista, que a música não faz nenhuma alusão ao corpo dela, a letra, o roteiro do videoclipe também não, e enfim, ela poderia ser interpretada por qualquer atriz. E eles colocaram a Mariana, que é qualquer atriz, né? Então vou colocar. É uma atriz, é uma mulher, e aí são esses espaços que são interessantes da gente ocupar. Mas, de uma maneira geral, ainda não vejo isso no mainstream como deveria ser, nesse processo de desconstrução, não. É um trabalho muito pioneiro mesmo para quem faz isso. Na propaganda, para quem faz isso no jornalismo. Eu conto uma história, por exemplo, dessas narrativas, justamente do quando eu fui fazer um teste para ser repórter de televisão numa afiliada Globo, né? Assim como todos os meus colegas,
recém-formados, a gente foi participar da seleção da afiliada, e colocaram a gente em fila, assim, né, para quem eram os concorrentes. Tinha, né, alguns colegas de faculdade, outros de outras, e aí entrou a editora-chefe, olhou a fila assim, e eu tinha feito a mesma faculdade, eu tinha a mesma qualificação e tudo mais. Ela olhou, apontou para mim e falou assim: não, você não tem perfil para TV, pode ir. E eu fui embora. E aí eu falei assim: bom, realmente eu não tenho perfil para TV, né? Tipo, olha para mim, né? Quem sou eu? Eu que fui muito audaciosa de achar que talvez eu pudesse estar aqui. Então, assim, o jornalismo é gordofóbico, a propaganda, a dramaturgia, a teledramaturgia, o cinema. Então, de uma maneira geral, é muito difícil a gente desconstruir isso, e é algo que está começando. Eu não vejo grandes exemplos, não. Tá. Uhum. Uhum. Entender. Professora, Oi, peraí. deixa eu aproveitar Ah. Deixa eu aproveitar e complementar a pergunta do Guilherme, aqui é o Paulo que está falando. Oi, Paulo. O Guilherme falou sobre como a publicidade, como a gente pode amplificar esse movimento pensando no trabalho que a gente faz, né? Mas que outras coisas você enxerga que a gente, como agência, além do próprio trabalho que vai para a rua, né, que outro papel a gente poderia ter para tornar esse jeito de pensar, essa forma de enxergar o mundo maior, mais amplificada, continuar o seu trabalho a partir dessa sua, tudo que você compartilhou com a gente, como é que a gente pode dar sequência para isso? Tá. É um processo que vai andar junto. Não dá para começar na comunicação e retroagir na sociedade, e nem começar na sociedade e retroagir na comunicação, porque a tese demonstra justamente a imbricação desses dois elementos, né? Mas a real é que quando a gente vocês tiveram contato com essa palestra agora, e talvez começar a pensar isso de uma maneira diferente, né? Uma característica dentro das empresas, por exemplo, é assumir que a pessoa gorda, ela não é competente, ela é preguiçosa, porque, bom, se ela não consegue cumprir uma dieta, ela também não consegue cumprir meta. Se ela não consegue, ela não tem força de vontade, ela não vai trabalhar. Então, essa é uma característica. Então, eu pergunto assim, quantas colegas gordas vocês têm, por exemplo, né? E aí a gente está falando de um processo que está para além do que a gente vai colocar numa arte, numa criação, numa campanha, seja lá o que for. Mas, então, a gente começa com com esses processos, esses questionamentos, e aí quando a gente vai trabalhar a criação, a gente olhar mesmo e falar assim, poxa vida, é só essa figura que representa sei lá, uma empresária. Então, não existe empresária gorda, não existe médica gorda, não existe, enfim. E aí, quem que a gente coloca? A gente coloca como gorda, por exemplo, a caixa do supermercado, que está ali, trabalha sentada, por exemplo, né? É tão automático na nossa cabeça que a gente não se questiona. Então, peraí, se eu quero colocar uma mulher sexy, uma mulher sensual, uma mulher bem-sucedida, ou uma mulher comum, ela precisa ser magra, né? Enfim, que mulher é essa? Onde a gente vê essas mulheres? Porque, poxa vida, eu sou professora, eu tô na universidade, eu tô aqui conversando com vocês, né? Então eu ocupo outros espaços para além dos espaços que são determinados para mim, né? Então começar a ter esse olhar mais crítico para as criações propriamente dita.
a partir, né, da ideia inicial do que é a gordofobia e do como a mídia de massa está relacionada com ela. Eu queria fazer um comentário, posso? Pode. Tem umas perguntas aqui que eu não consegui ler ainda, mas vamos lá. Na verdade, eu vou tentar ser breve, assim, eu queria agradecer a tua... Acho que para mim ele foi extremamente valioso, acho que para todo mundo que está aqui, mas em especial para mim, porque, óbvio, boa parte do que você retratou na tua história foram coisas que eu vivi durante a minha infância. Milena, tá cortando um pouquinho. Consegue me ouvir agora? Melhor, sim. Muito do que você falou durante o teu trabalho, assim, foram coisas que eu vivi na minha adolescência, na minha infância, mas em especial, acho que o primeiro grande contato que eu tive quando meu corpo passou a ser propriedade do meio em que eu vivia, enfim, foi quando eu engravidei. Eu senti também que de alguma forma, meu corpo precisava corresponder a uma certa expectativa, tal qual os seus relatos de gordofobia e a forma que o seu corpo, o nosso corpo tem, né? E o quanto ele corresponde às expectativas desse contexto onde a gente vive. Uhum. E eu senti, pela primeira vez, depois de muito tempo, essa necessidade, assim, de corresponder poxa, é uma barriga que cresce demais, é uma barriga que não corresponde à expectativa, a um formato que alguém idealizou e que acha que é normal. Uhum. Por vezes eram comentários não tão legais, né, no sentido de, nossa, vai explodir. Foram coisas que, de certa forma, me marcaram e que eu trago para mim como uma reflexão, especialmente porque para o meu filho, é um exercício que eu quero também desenvolver com ele, que lição que eu tenho que passar também para ele, quando ele tiver esse primeiro contato e puder entender o corpo dele como conexão com o meio no qual ele faz parte. Uhum. E eu queria, dentro de tudo isso que eu acabei falando, era dentro da sua pesquisa, assim, se você via também que essa conexão com estudar o corpo, não só a respeito da gordofobia e a manifestação que ela tem em outras situações, tal qual acontece na gravidez, em outros aspectos da vida de uma mulher, né? Tá. Milena, obrigada. Como eu fiz uma autoetnografia, eu fui objeto do meu estudo. Então, eu fui pesquisadora e objeto do meu estudo. Eu nunca engravidei, né? Então, eu não tive essa experiência para contar dentro do meu processo. Mas, dentro dos levantamentos, né, a gente percebe, por exemplo, que é essa ideia de que o corpo da mulher, independente de qualquer coisa, né, o corpo da mulher, ele é um corpo que é considerado como público, todo mundo pode dar palpite, o que você tem que fazer, como você tem que fazer, o que você, né, enfim, o que é melhor para você, sem que essas pessoas te conheçam. Se você engorda demais, e aí na gestação, e eu estou falando isso por pesquisas muito preliminares, eu não tenho aprofundamento, né, mas dentro desse contexto, eu discuti isso recentemente com um outro pesquisador, o Rodrigo, que ele fala sobre as dietas, né? E ele tem, por exemplo, na pesquisa dele, especificamente, ele fala sobre isso, as mulheres que engravidam, e esses exemplos midiáticos das mulheres que têm que, depois da gravidez, voltar ainda mais magras, mais belas, mais sorridentes, cabelos perfeitos, dentes alinhados, né? Como se a gravidez fosse... né, saiu, acabou, e esse processo não tem condições. Isso é um endosso muito desse mundo das celebridades, né, que mostram, porque o nosso corpo, ele é um corpo que é considerado público, no contexto das celebridades, ele é um corpo que precisa ser visto, o corpo gordo é a antítese do corpo magro, então não só pela forma, mas pelas características, né, que são
demonstradas. Então, a mulher que é objetificada, que é sexualizada no processo da gravidez, né, primeiro, essa gordura, ela já é um empecilho no processo da gravidez, que é natural, esse ganho de peso, ele é mais empecilho ainda. Então, peraí, não, você ok, você quis engravidar, você quis engravidar, então agora sofra com as consequências e volte ainda mais magra, porque o meu brinquedinho não pode estar estragado, né? Então tem essa perspectiva, assim, e tem esse endosso, né? Então, Carolina Dickman, são os exemplos que ele usa, né? A própria Kate Middleton, a outra menina, Débora Seco, que são referências, né, desse universo das celebridades, principalmente no Brasil, e é uma característica, né, embora a gordofobia também seja um fenômeno que aparece em outros espaços, a nossa sociedade brasileira é uma sociedade midiática e focada nesse universo das celebridades. Os nossos corpos estão muito à mostra, tem essa perspectiva. Então, a mulher brasileira sofre muito mais, a mulher sofre muito mais com isso, a mulher brasileira sofre muito mais com isso, e a mulher brasileira, dentro do contexto da lógica midiática, que está concentrada principalmente no Sudeste, na região Sul-Sudeste, sofre muito mais. Então, tem esse outro momento, mas como, né, a minha pesquisa, essa pesquisa especificamente trata da autoetnografia, e eu não tive essa experiência, eu não tenho muitos exemplos para tratar sobre isso. Espero que eu tenha respondido sem enrolar muito. Vou ler os comentários do Michel, da Paloma, deixa eu ver. Existe uma coisa com as vilãs de novela, que como castigo, que no final da história elas acabam quase sempre sem um homem ou num hospício, numa cadeira de rodas. Isso tem mudado um pouquinho. Você também sente que as personagens gordas têm ganhado uma projeção mais verossímil na mídia, ou ainda é um brinde e, em muitos casos, a grande motivação que leva as personagens gordas a buscarem uma nova estética, mas dentro do padrão socialmente esperado? Amém te conhecer, obrigada. Eu acho que eu já falei um pouco sobre isso. Eu não vejo personagens tão verossímeis assim. Existem, por exemplo, a Kate do This Is Us, é um ótimo exemplo, né, das questões que a gente enfrenta mesmo no nosso dia a dia, da nossa realidade, enfim, como mulher, né, com desafios. A gente tem tanta coisa para cuidar, né, esse emagrecimento que vem, quer dizer, o peso, ele vem de tantos outros motivos, né, a ideia de que quem é gordo porque fica comendo besteira e tomando refrigerante o dia inteiro, é um estereótipo também da pessoa gorda. Então, a gente tem uma série de outras atividades e de outras questões. Eu acho que a Kate do This Is Us é um exemplo interessante, mas que ainda também não é mainstream, né? Marília Mendonça, mas que também passou por um processo de emagrecimento recente. Não só passou por um processo de emagrecimento, como tem, né, sempre tem que ficar se justificando em relação ao próprio corpo, né? Então sempre vai aparecer os quilinhos, ou então não, eu sou assim mesmo porque eu gosto, e tem que ficar se justificando, sempre tem que dar justificativa. Se tem essa forma, justifica porque tem, e assume, briga, ou então tá nessa eterna briga com a balança. Luísa, parabéns pelo trabalho. Uma dúvida: nos anos 80 e 90, chegou a observar na sua pesquisa sobre como estaria o discurso de combate à obesidade, o sentido de justificar a gordofobia pela saúde já era semelhante como o de hoje? Luísa, essa pergunta é muito legal, porque assim, a OMS, ela falou sobre a epidemia da obesidade no final dos anos 2000, começo dos anos 2000, foi quando ela falou a respeito da epidemia da obesidade, e que criou e aí com a sociedade cada vez mais conectada e enfim, né, recebendo informação a todo tempo, isso se disseminou e os corpos populares, né, começaram a ser mostrados e adorados do começo dos anos 2000 para frente. A gente já tem uns 20 anos disso aí. O que acontece?
essa preocupação com o fitness, né, com associar a obesidade à doença, ela é muito recente. E aí eu preciso sempre fazer essa observação. A obesidade, ela é uma condição, né? Quando a gente pega lá o CID, o que significa obesidade? É uma condição física que te leva a ser mais propenso a desenvolver determinadas doenças. Então, não necessariamente significa que você vai tê-las. Então, não necessariamente significa que você tem pressão alta, não significa que você tem diabetes, não significa que seu colesterol seja alto, diz que tem uma propensão. E aí, esse discurso, ele casa especificamente com o discurso do mercado da estética, do mercado da beleza, que atrela essas características a um tipo físico específico e faz que todo mundo fique louco para poder emagrecer, para poder perder peso, para poder se exercitar e para não engordar, né? É uma coisa que é muito mais recente. Esse mercado da estética, de uma maneira geral, ele é nessa fissura, dessa maneira, ele é mais recente. Então, essa é algo que vem aí com essa ideia da epidemia da obesidade, que a OMS traz para a gente no final dos anos 90, começo dos anos 2000. Que mais? Luísa, daí já foi essa. Sem o Megazord da diversidade. Rick, eu não sei o que você está falando aqui, não. Alguém sabe? Professor, fala, a Débora tem uma pergunta, a gente está nos últimos 5 minutos. Oxi, tá. Antigamente os padrões de beleza eram bem diferentes dos de hoje. Sabe em que momento tivemos essa ruptura? Eu queria emendar com uma pergunta, uma curiosidade minha, que existe aspecto cultural também que influencia, né? Existem países que veem as pessoas obesas de uma maneira diferente, né? Então, quanto você pode ajudar a gente com essa informação? Tá. Eles eram diferentes, sim. Tem 2 livros muito bacanas, assim. Putz, não tá aqui. Eu também estou improvisada com essa quarentena e não tá. Mas são 2 referências bibliográficas que são interessantes para a gente entender essa história do padrão de beleza que vai se alterando. Os 2 são do Umberto Eco. Um chama História da Beleza e o outro chama História da Feiura, né? Em que ele demonstra, né, o que foi considerado belo, como foi considerado belo e por que foi considerado belo ao longo dos tempos, e a mesma coisa com o que foi considerado feio e como se dá essa mudança, né? Quando a gente pega a história da beleza e a gente vê, né, desde da representação das formas humanas na antiguidade clássica, a gente está falando de proporções, a gente está falando de uma beleza que é idealizada e que sempre foi idealizada, mesmo assim, a partir das proporções de um corpo humano, né? Com o passar do tempo, a gente tem o romantismo, a gente tem o impressionismo, e a gente vai vendo os corpos sendo retratados de uma maneira verossímil a que eles eram, né? Existia a representatividade gorda, né? O gordo não sofria esse apagamento. O corpo gordo ele começa a ser primeiro apresentado como um corpo disforme, apresentado como um corpo indesejado, no início do século XIX, entre o século XIX e o século XX, né? E que a gente começa aí a ter especificamente os meios de comunicação de massa atrelados nesse processo. Então, a gente vai ver isso muito no Picasso, a gente começa a ter uma direta relação entre arte e mídia, então o cinema começa a aparecer, as divas do cinema, e aí sempre esse corpo feminino que precisa ser conformado às normas, né? E aí eu uso como o símbolo da minha pesquisa, enfim, que é a Vênus de Willendorf, né? Que é a imagem
a primeira representação que a gente tem, né, é notícia do corpo feminino, de uma maneira geral, 29 mil anos atrás. Eu não consigo nem conceber o que são 29 mil anos atrás, que não entra nessa perspectiva, mas a gente percebe uma naturalização, uma representação das formas físicas de uma mulher de uma maneira geral, né? E entende que essa gordura e essa forma, ela sempre foi relacionada ao corpo feminino, né? E quando a gente vai tentando tirar essa característica, é uma violência muito, muito grande. E aí o aspecto cultural, nossa senhora. Então, a Vênus de Willendorf, ela está lá na Áustria, né? Então, enfim, lá no leste europeu, enfim, onde ela foi encontrada e onde ela continua até hoje. E aí eu tive essa oportunidade de fazer uma parte da minha pesquisa na Europa. E embora eu fale dessa autoetnografia, que eu sou uma mulher branca, eu sou cisgênero, né? Então eu estou dentro de uma série de circunstâncias sociais que interferem no método de pesquisa que eu escolhi, que é a autoetnografia, mas eu tive, por exemplo, uma noção de África que eu nunca tinha tido, por exemplo, né? Então, Portugal tem uma imigração ali, principalmente dos países que foram colonizados, né, e escravizados, mas enfim, e para ter essa perspectiva, minha orientadora angolana, ela falou assim, mas você não é gorda, de onde você está tirando isso? Né? E ela me recebeu e ela me orientou, porque é justamente isso, né? O que também dentro da pergunta da Débora, é considerado belo aquilo que é raro, né, de alguma forma. Então, em países em que as pessoas, por exemplo, dão valor a fartura, né, o corpo gordo é considerado um corpo belo. Então, esse processo a gente tem na contramão, assim, se falta é bonito, né, se tem excesso é feio. Uhum. Então, também a questão da exclusividade, enfim. Espero ter respondido. Bom, para fechar, eu acho que essa pergunta da Paloma é muito legal, fala um pouco em respeito a você, né, em se aceitar, né, para você, quando ocorreu esse momento de virar a chavinha, você parou de se importar com os comentários e começou a sentir bem consigo mesma. Como tem sido a vida antes e depois disso? Paloma, ainda é um desafio, tá? Eu não falo para vocês que eu que eu me sinto bem comigo todos os dias e que eu me acho linda, maravilhosa o tempo todo. E eu acho que todos nós passamos por isso, né? Mas eu passei e também não falo que a gordofobia acabou, porque ela tá aí e a gente luta com ela todos os dias. Eu vou ouvir um comentário e eu vou ouvir uma piadinha. E eu gravei um vídeo ontem para falar justamente sobre as pessoas que estão fazendo piadas sobre engordar durante a quarentena, né? Essas coisas acontecem, mas o que mudou foi a minha percepção em relação a esses comentários. Então, peraí, essa pessoa que está fazendo esse comentário, ela está inserida dentro desse contexto que é gordofóbico. Então, se eu tenho condições, né, de falar para ela e tentar fazer com que ela perceba outras questões a respeito da perspectiva que ela está colocando, é um momento interessante. Mas não só a questão educativa, mas também pessoal, porque é isso, né? A história de, tipo, me conhecer e saber assim, poxa vida, essa é a minha forma, é assim que eu sou, são essas pernas que me levam para trabalhar, são com essas mãos que eu escrevo, é com essa cabeça que eu penso, então eu vou cuidar, porque existe uma ideia de que a gente só pode ser feliz, de que a gente só pode ser amada, de que a gente só pode ter sucesso se a gente for magra. Não, peraí. Eu tenho essa forma, eu sou competente, eu sou inteligente, eu sou estudada, eu sou uma pessoa legal pra caramba, sou leonina, então, assim, tipo, sou maravilhosa, ué, não é porque, enfim. E eu sou gorda, é uma característica que eu tenho e que, tipo, tá ótimo, então vamos trabalhar com isso. Se eu quiser emagrecer, é um outro processo. Então, é uma decisão que eu vou tomar a partir das minhas escolhas, não porque alguém falou pra mim que eu tenho e que eu tenho que seguir determinada dieta, determinado comportamento, por aí vai. Muito legal. O Ricardo aqui
deixando o comentário do Megazord da Diversidade, é sobre a movimentação forçada de diversas marcas, colocarem pessoas que representam diversas lutas só para parecer legal. Greenwash, né? Pink Money. Exatamente. Levantar a bandeira, mas, na verdade, não tomar nenhuma atitude real pela causa ou verdadeira, né? Exato. Legal. O pessoal perguntou também do material. Vou falar com a Daisy, tá? Que você já está em contato. A gente está encerrando, eu posso falar onde vocês encontram algumas coisas. Eu tenho um canal no YouTube e um podcast, os dois chamam Tamanho Grande. Então, o podcast está no Spotify, mas tem o Anchor. Posso até mandar o link aqui. Peraí, ó. Põe aqui, acho que fica fácil. O Anchor. Peraí. Que é o podcast. Tem uma entrevista falando com... cadê? Oh, Jesus amado. Peraí, viu? Public website. Então, esse aqui é o podcast. A internet está um pouco devagar. E tem o YouTube. E os dois materiais recentes estão falando exatamente sobre esse medo de engordar durante a quarentena. Então, no podcast, eu entrevisto o Rodrigo, que é esse pesquisador que fala sobre essa cultura das dietas. E no canal tem uma participação da Jéssica, que é uma das referências em ativismo gordo, que ela também, né, enfim, é uma gorda ativista, como a gente chama, dentro do processo contra a gordofobia. Show? Legal. Show, ótimo. Muito obrigado. Eu estou passando aqui o link para o Gui colocar o link também para o pessoal do Facebook. Legal. Espera aí um minuto, já estou passando para o Gui aqui a produção trabalhando, hein? E, mais uma vez, muito obrigado à galera da Mestiça que faz o Talks acontecer. Muito prazer, obrigado. Obrigada. Eu acho que você ganhou mais fãs hoje. Tá bom? Obrigada, gente. Olha, estou à disposição, se tiverem dúvidas, quiserem comentar e conversar, enfim, minhas redes estão abertas. E obrigada mais uma vez pelo espaço. Isso vindo de uma agência é muito, muito importante mesmo. E obrigada por ter tantos dos meus queridos ex-alunos com vocês. Obrigado. Valeu, pessoal. Obrigado. Valeu. Tchau.